Bom dia pessoal, mais um vídeo aqui no canal Matemática com Titio. A aula de hoje vai ser sobre divisão, tá? Primeiro a gente vai abordar conceitos básicos, tá? Vou dar um exemplo aqui, tá? Que basicamente divisão é o ato, né? A ideia de dividir um valor em partes iguais, tá? Então aqui se a gente tem 4 bolinhas, né? E fizermos a divisão, né? Pegar um exemplo um pouquinho melhor. Tá aqui a nossa garotinha aqui, como exemplo. Dá um nome para essa garotinha. Por exemplo, deixa eu pensar no nome aqui. Tá aqui a Eloá, né? Então a Eloá, ela vai fazer a divisão dessas 4 bolinhas em duas caixas separadas, tá? Então ela vai fazer o quê? Ela vai colocar primeiro uma bolinha aqui, outra bolinha aqui, né? Outra bolinha aqui e outra bolinha aqui. Ela vai separar em partes iguais, tá, gente? Então, ela fez a divisão dessas 4 bolinhas e colocou nessas duas caixas aqui, tá bom? E se fosse, né, um número que sobrasse, né, um número de bolinhas que sobrasse. Se tivesse mais uma bolinha aqui, gente, a gente ia colocar de fora, então ia sobrar mais uma bolinha. Ou seja, se ela dividiu em duas caixas a quantidade de bolinhas de gude, então ela ficou duas em uma caixa e duas em outra caixa e ficou uma sobrando, tá bom? Então o que eu quero ressaltar aqui é que o ato, né, dela pegar e, né, ter resto nessa divisão, isso não contradiz, né, o ato dela conseguir dividir em partes iguais. A diferença é que ficou sobrando, ficou uma bolinha de fora, então ficou uma bolinha como resto, tá bom? Queria que os senhores dessem uma olhada, né? Que a divisão é basicamente pegar e dividir em partes iguais, separar em partes iguais, tá? O ato de dividir é isso, tá? Um pouquinho antes de entrar no conceito, né, da própria continha, né, eu queria dar nome aos bois, né, fixar algumas nomenclaturas, tá? Então, aqui a gente tem primeiro, né, olhando a continha, né, ela já montada, 8 dividido por 2. Esse primeiro número aqui, ele vai ser chamado de dividendo, tá? O segundo número que está dentro da chave, ele vai ser chamado de divisor, tá bom? Esse número aqui vai ser o quociente, vai ser o resultado da nossa divisão, tá, gente? E esse número aqui de azul, ele vai ser o nosso resto, tá? Aqui no caso, ficou o resto igual a zero, tá bom? Aí, eu queria que vocês analisassem também outra coisa, formas que podem aparecer a divisão, tá bom? Então aqui, ó, duas formas fracionárias que podem aparecer aqui, ó, para vocês, tá? Desse jeito. Então, o que que significa isso daqui, ó, que eu vou circular agora? Que é 7 sobre 3, tá? É na forma fracionária. Pode ser dito também como uma divisão, tá? Pode ser interpretado também como uma ideia de divisão, tá bom? Eu acho mais difícil aparecer isso para vocês agora, mas caso apareça, já estamos aqui, né, explicando. E aqui embaixo também é a mesma coisa, tá? É só questão de nomenclatura, tá? 7 sobre 3, tá? Forma fracionária também, pode aparecer desse jeito, tá? Aqui embaixo eu coloquei outro exemplo também de como pode aparecer a divisão, tá? Somente 2 pontos, tá? 7 dividido por 3. Quando aparecem esses 2 pontos, isso indica que é o 7 dividido por 3. E também, ó, outro jeito que pode aparecer a divisão, tá bom? Mais questão de nomenclatura, de símbolo, né, gente? Pode aparecer desse jeito também, ó. Isso aqui indica que é 7 dividido por 3, tá bom? E ficamos nisso, tá? Então aqui eu queria pegar e dar os nomes, tá? Do que seria cada número dentro da continha, tá bom? E aqui as maneiras que podem aparecer, né? O ato de uma coisa está sendo dividida pela outra, tá? Então agora a gente vai partir propriamente a continha, tá bom? Aqui a gente tem o primeiro contato com o algoritmo, tá? Que é a nossa continha de divisão. Acontece, eu vou pegar e vou classificar como tipo 1, tipo 2, tipo 3, tá?
porque a cada momento que a gente for avançando, eu vou explicando uma regrinha a mais, tá bom? Vou tentar explicar por dois jeitos, tá? Primeiro jeito, eu vou explicar sem utilização do conceito de sistema decimal. E mais pra frente também eu posso fazer outro vídeo utilizando o conceito de sistema decimal, tá bom? Vamos lá. Agora a gente vai partir para divisão mesmo, tá, gente? A gente vai fazer a divisão agora. Então, aqui peguei o exemplo do 7 dividido por 2, tá bom? O 7 dividido por 2, vou colocar a resolução. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Perguntar se o 7 dá para dividir por 2. Dá sim, a gente consegue dividir 7 por 2. Como a gente consegue dividir 7 por 2, porque o 7 é maior que o 2, né? A gente vai fazer a próxima pergunta, tá bom? Então, a primeira pergunta já fizemos, a próxima pergunta a gente vai fazer agora. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 7? Aí, gente, nesse caso, a gente vai ter que pegar e utilizar a tabuada, tá? Tá com uma tabuada afiada aí. Aqui eu sei que o 2 cabe 1, 2, 3 vezes. Por quê? 3 vezes 2 vai dar 6. O 2 não cabe 4 vezes. Por quê? Porque 2 vezes 4, né? 2 vezes 4 vai dar 8, tá? Ao invés de eu fazer de soma ali em cima, eu vou fazer de multiplicação também. Então, acontece. Aqui a gente tem que 2 vezes 3 vai dar 6, tá? Então, é essa daqui, ó. Essa é a quantidade de vezes que o nosso 2 cabe dentro do 6, tá bom? Ele cabe 3 vezes, tá? Então, a gente achou aqui. Por que não é 4 vezes? Porque o 4 vai ser maior que o 8, tá bom? Aliás, o 8 vai ser maior que o 7. Então, o 2 não cabe 4 vezes. Cabe somente 3 vezes. Como é o 3 que a gente encontrou, colocaremos o 3 aqui, tá? Colocamos o 3 aqui e fazemos o seguinte agora. 3 vezes 2, 6. 7 menos 6, 1. Como ficou essa divisão, gente? O resultado da divisão ficou 3 e o nosso resto ficou 1, tá? Nosso resto ficou 1. Então, aqui a gente finaliza a nossa divisão, tá? Não é nada tão absurdo. Como vocês viram, eu fiz duas perguntinhas. A primeira pergunta é ver se eu consigo dividir o número pelo outro. E a segunda pergunta é aplicar esse processo, aplicar esse procedimento, tá bom? Aqui eu peguei e separei dois exercícios, tá? Vou dar um minutinho para vocês fazerem. A mesma ideia, tá, gente? Aqui eu apliquei o mesmo processo. Na A, que é 9 dividido por 4, verifiquei lá. 2 vezes 4 dá 8, né? Igual a 8. Então, é o 4 vezes que o 2 cabe dentro do 9. Por quê? Porque 2 vezes 5 já ultrapassa, tá? 2 vezes 5, aliás, 2 vezes 5 vai dar 10. Já coloquei o resultado ali, né? 2 vezes 5 vai dar 10. Então, acontece. 2 vezes 5... Ai, meu 5 saiu muito feio. 2 vezes 5 vai dar 10. Então, é essa primeira alternativa. Essa daqui não. Por quê? Porque o 10 vai ser maior que o 9. Então, aqui a gente vai utilizar o 4, tá? 4 vezes 2, 8. Essa divisão aqui ficou com o resto 1. Aqui embaixo, utilizei a mesma coisa. 6 dá para dividir por 2? Sim, dá para dividir. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 6? 3 vezes. Por quê? 3 vezes 2 é igual a 6, tá? Igual a 6. Então, como 3 vezes 2 é igual a 6, 3 vezes 4 seria 8. 8 seria muito, ultrapassaria, seria maior que o nosso 6, tá bom? Não pode ser maior que o nosso 6. Então, acontece 3 vezes 2, 6. 6 menos 6, 0. Esse resto aqui ficou igual a 0, tá, gente? Então, a gente fica assim, tá? Basicamente, esse conceito aqui que eu quero que vocês entendam na primeira aula. Usar o processo, né? Descobrir
se dá para dividir, tá? Usar a ideia e perguntar para você mesmo, né? Para si mesmo, se dá para dividir o número. Caso dê, quantas vezes o número cabe dentro desse número aqui, do 9 no nosso caso. E depois fazer a multiplicação e subtrair, ó. 4 vezes 2, 8, tá bom? Então essa primeira divisão eu quero que vocês deem uma olhada e tentem entender, tá bom? A partir do momento que eu for postando mais vídeos relacionados à divisão, eu vou pegar e vou acrescentando as outras regrinhas, tá? Com as divisões maiores, tá bom? Bom, o vídeo de hoje foi esse, tá? Espero que estejam todos bem. Abraço do titio e até a próxima aula.